Canal Futura me encomendou uma série especial sobre a pandemia da Covid-19. Então, direto aqui do meu home office, do meu isolamento social, eu vou entrar na internet, nas redes sociais, fazer videochamada com especialistas para tentar analisar e explicar temas como EAD, home office, saúde mental. E nesse episódio agora eu vou falar sobre máscaras. Confere aí comigo. Isso não é recomendado pelo Ministério da Saúde nem pela OMS. Mais uma das várias mudanças que a pandemia trouxe para as nossas vidas foram as máscaras. Isso ficou bastante Regis Rezin, mas tudo bem, valendo. Máscara aqui no Brasil, por exemplo, era coisa de carnaval, festa fantasia ou coisa de bandido de filme americano. E só. Um negócio que antes a gente só via na realidade de culturas muito distantes da nossa, tipo lá no Japão, ou, claro, no rosto dos médicos nas salas de cirurgia. Mas agora isso virou parte do cotidiano de todo mundo no mundo todo. Felizmente, o estoque de máscaras não chegou a ser afetado significativamente no mundo. O que acabou faltando foi outro item, que também é essencial, mas de uma outra maneira. Enfim, a gente não vai falar sobre isso nesse episódio. Assim, não demorou até que o uso delas se tornasse obrigatório em qualquer espaço público e em várias partes do globo. Em primeiro lugar, existe comprovação científica de que máscaras são necessárias e funcionam? Sim. Máscaras atrapalham a respiração, podem causar doenças e são um meio ditatorial de controle da população por governos com interesses? Não, nada disso. Isso é devaneio. Mas vamos destrinchar isso tudo agora. A primeira grande pesquisa que mostrou a eficiência das máscaras no combate ao coronavírus surgiu no Missouri, nos Estados Unidos. 2 cabeleireiras estavam com Covid-19 assintomáticas e foram trabalhar. Durante 8 dias, elas interagiram com 139 clientes diferentes. Mas elas e as clientes usaram máscaras o tempo todo. Algum tempo depois, 2/3, ou seja, 67% das pessoas, foram submetidos a testes e todos eles deram negativos. Ninguém foi infectado. Já em alguns estudos feitos pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, agora famoso CDC, em cidades alemãs e americanas, o número de casos diminuiu, logo que as autoridades declararam que era obrigatório usar máscara em espaços públicos. Ou seja, é claro que as máscaras sempre funcionaram. A gente aqui que não estava acostumado, só veio comprovar a importância delas durante essa pandemia, pelo menos a maioria de nós, né? E a ciência por trás do uso de máscaras não foi inventada agora também. As máscaras são usadas como forma de proteção para a humanidade há séculos. E isso não é nenhuma novidade. Num contexto mais focado em saúde e doença, dá para dizer que as máscaras começaram a ser usadas durante o último grande surto da peste bubônica. Já naquela época, os historiadores dizem que esse uso era porque eles achavam que a peste era passada de um para outro pelo ar envenenado, o miasma, que tinha um cheiro horroroso. Ou seja, eles achavam que você filtrando aquele cheiro, você também filtrava a doença em si. Mas talvez a grande confirmação das máscaras como um aliado da proteção à saúde tenha acontecido na pandemia da peste da China, no início do século XX. A doença, que surgiu lá na Manchúria, causava febre, tosse com sangue e tinha uma taxa de mortalidade de quase 100%. Foram mais de 60 mil pessoas mortas. Na pandemia atual, a recomendação de usar máscaras pegou muita gente de surpresa. E aí cada um correu atrás de dar o seu jeito. Foi um festival de máscaras de pano, bandana, máscara cirúrgica, descartável, máscara com filtro, sem filtro. Mas quais são as máscaras que realmente funcionam? Bom, pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, publicaram um estudo super completo na revista Science, comparando 14 tipos diferentes de máscaras. A mais eficaz e a que mais protege é conhecida como N95 ou PFF2. O material dela se mostrou melhor na filtragem do ar e o ajuste dela é muito bom para impedir que qualquer gotícula infectada entre pela área protegida pela máscara. Esse é o tipo que o pessoal da linha de frente da saúde usa, mas qualquer pessoa pode comprar também, de fácil acesso. A medalha de prata foi para a máscara de alface. Mentira, foi para a máscara cirúrgica de 3 camadas. Simples, descartável e muito fácil de encontrar em qualquer farmácia. Em terceiro lugar, veio o modelo que a Organização Mundial de Saúde recomenda para quem prefere costurar a própria máscara em casa. É o modelo de 3 camadas, que mistura algodão, polipropileno, esse tecido das máscaras cirúrgicas, e nessa de algodão ele serve como um filtro entre uma camada e outra. O que definitivamente não protege é usar bandana, polaina, máscara na papada, roupa íntima na frente do nariz. Eu até fiz um teste caseiro que você pode fazer também, confere aí.
Esse testezinho da vela pode parecer brincadeira, mas é indicado por especialistas para você testar a eficiência da sua máscara. Existem outros testes, como colocar a máscara contra a luz do sol e ver quanto que você consegue enxergar. Inclusive, quem me ensinou esses testes foi o Dr. Luiz Fernando Correia, meu amigo Doc, que é médico, foi comentarista de saúde da TV Globo e que explicou melhor a importância das máscaras hoje e ainda fez um outro teste, esse sim bem mais profissional. Começar com o auxílio do doutor, nossa, me enrolei aqui, né? Sensacional, que isso vai entrar no episódio, né? Não usar fone com máscara não é tão recomendado assim. Eu fiz um teste aqui caseiro e não sou nenhum profissional da área. Você aí consegue, sentado no seu escritório, fazer um teste que a gente possa, de repente, replicar e testar a eficiência da máscara que a gente tem em casa? Olha, o que eu posso mostrar é o seguinte, uma grande falácia da máscara é a questão de que a máscara atrapalhava a oxigenação das pessoas, né? Então, o que eu fiz? Eu botei aqui um oxímetro, não sei se vou trazer aqui perto do rosto para ficar no foco. 82 é a minha frequência cardíaca e o de baixo é a saturação. Então, eu vou colocar a máscara e ver se isso vai mudar. Aí. Não mudou nada. Mudou nada. Ou seja, não atrapalha nada. Você sabe qual é a grande prova de que máscara não atrapalha? Eu nunca vi nenhum cirurgião desmaiar e cair dentro da barriga de ninguém, entendeu? E eles operam durante 8, 10 horas. Então, gente, essa historinha é uma historinha para boi dormir, né? A última viagem internacional que eu fiz antes da pandemia do coronavírus foi justamente para o Japão. Na época era o iniciozinho da pandemia ainda, tinha aquele navio Diamond Princess, que era o lugar no mundo que tinha o maior número de infectados por coronavírus. Eu cheguei bem perto até para registrar. Durante essa viagem eu conheci a Karen Sakurai, fiz amizade com ela e consegui ligar para ela agora para falar justamente dessa relação tradicional dos japoneses e as máscaras que hoje em dia são parte da nossa vida e da nossa realidade. Can you tell me a little bit about this culture of Japan with masks? We have this proverb that says eyes speak more than our mouth. So we do our non-verbal communication with our eye contacts usually. Even like hiding our mouth with our mask, Yeah. it's not a problem. We feel kind of like very strange when international people come to our country and keep wearing this sunglasses and hiding their eyes and speaking to us. Here in Brazil especially, we were not used to masks. We had to be used to it because of the pandemic. One thing that people didn't know, and it's common knowledge in Japan, it's you are protecting more the other than yourself, right? In Japan, it is very important to be responsible in the community to which you belong. We have this Spanish flu going all over the world. It was a pandemic, the first pandemic we experienced. That's how, when Japanese people start wearing masks, and it was kind of like a, very important thing that, the government was putting posters all over where people who don't wear masks are crazy people. So it happened there. We've been doing this for 100 years already. Você sabia que um sutiã inspirou o design de uma das máscaras mais usadas no mundo hoje? As máscaras N95 foram as que ficaram mais populares da pandemia. Ela é a mais usada pelos profissionais do mundo todo e você já deve ter usado ou pelo menos visto uma delas por aí. Se você por acaso achou ela parecida mais ou menos com um item do vestuário íntimo feminino, não fique com vergonha porque tem certo sentido essa comparação. É que a N95 é inspirada no modelo de um sutiã. Ele foi criado em 1972 pela designer de moda e decoradora americana Sarah Little Turnbull. Depois que ela largou a carreira na moda, ela foi trabalhar na empresa 3M e ali ela ficou numa divisão de decoração. Mas logo ela começou a apresentar projetos novos e coisas diferentes que poderiam ser feitas com os materiais da 3M. Uma das ideias era um sutiã que o bojo se adaptasse a modelos de diferentes tamanhos. Na mesma época, ela estava cuidando de alguns parentes que estavam em situação enferma e precisavam de auxílio médico, e começou a reparar na importância do uso de máscaras nessas ocasiões. Juntando a questão da saúde com a questão dos sutiãs que ela estava desenvolvendo, ela percebeu que, de repente, você usando um dos lados de um sutiã comum, você consegue, de certa forma, ter algo similar a uma máscara adaptável. A Sarah chegou a ver as suas máscaras sendo utilizadas em várias ocasiões de emergência, até no 11 de setembro, mas ela faleceu em 2015 e não pôde conferir o quanto a invenção dela salvou vidas durante a pandemia da Covid-19. Agora o teste que muitos indicaram na internet, o famoso teste de YouTube. Se a máscara funciona mesmo, se ela retém a água.
Filha, segura as máscaras, vai me dando como eu vou te pedindo. Primeira máscara. Olha aí, beleza. Segura, retém. Mais uma. Vai, deixa eu abrir aqui. Segura, lá foi. Olha, garoto. Isso aqui que eu quero mostrar com certeza não vai dar certo. Olha lá, ó, como sai pela ventoinha. Tá caindo aí, filha? Tá. Última máscara, máscara de tecido. Ei, oi, não segura nada. Segura, filho. Ai. Chega. Corta, acabou. O Vitor Mori é pesquisador da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, é membro do Observatório da Covid-19 do Brasil e talvez a pessoa mais indicada para tirar dúvidas, dar dicas sobre o uso de máscaras. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bom, André? Qual é a sua situação aí? Onde é que você está? Porque você está com máscara mesmo num ambiente fechado, não sei se é um laboratório, o que é? Eu estou aqui no laboratório da universidade onde eu trabalho, né? Como é um ambiente fechado, que eu compartilho com mais pessoas, a gente tem que usar máscara o tempo todo. Para prevenção, eu também tenho um purificador de ar com filtro HEPA na minha mesa e eu também monitoro os níveis de gás carbônico na minha sala para garantir que eu tenho um espaço bem ventilado. Qual que você identificou que tenha sido talvez a maior dificuldade para um uso mais disseminado da população? Falta de uma informação mais detalhada, com mais nuances, explicando a importância do uso de máscara em mais detalhes, né? Então, especialmente a questão da vedação da máscara, eu acho que não foi muito bem explicado. Formas de avaliar máscaras de boa qualidade. Então, eu acho que faltou muito explicar a questão da máscara, porque é uma intervenção muito simples, muito barata, muito fácil de ter adesão e que poderia ter um efeito muito grande se a gente tivesse essa questão abordada com mais detalhes, mais nuances e com mais cuidado com a população. Se você tivesse um tempo curto para dar aqueles conselhos fundamentais para um bom uso das máscaras, quais seriam eles? O ponto mais importante é garantir que a máscara está bem vedada ao rosto, sem saídas de ar pelas laterais, especialmente sem saídas de ar pelo nariz. Então, uma coisa que ajuda são máscaras que tenham peças metálicas moldáveis no nariz, que fazem alguma pressão e deixam elas mais ajustadas. Máscaras que você prende na nuca, você consegue aplicar maior pressão no rosto e garantir uma maior vedação, né? E sempre observar se a máscara está bem ajustada, e aí em locais de maior risco, utilizar uma máscara do tipo PFF2, que ela veda muito melhor ao rosto e filtra muito melhor. So here in South Africa, the vast majority of our population has to rely on public transport to get to work and get around. So some of the ways that we can protect ourselves in these circumstances where social distancing just isn't an option is our non-pharmaceutical interventions. Definitely a must. And in these high-risk situations, I'd even suggest double masking, which is where you would have the surgical mask over your nose, fitted nicely, and then you actually have a cloth mask over it, just to try and keep these sides down and to really increase that filtration. So yes, when it comes to these high-risk situations, there are some things we can do to keep ourselves safe.